A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Você trouxe a sua Bíblia? Certo. Abra no livro de Efésios, capítulo de número 4. Eu vou começar a ler para vocês a partir do verso 8. E aí nós pegaremos a partir daí e vamos ler alguns mais. Você está pronto? Ok. Efésios 4:8, pelo que ele diz: quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Significa que ele levou os cativos a algum lugar? Há muito mais para se falar sobre isso. Agora que ele ascendeu, que é, senão o que também descendeu primeiro às partes inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Certo, leiam então o verso 11 para mim. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e mestres. Leiam o verso 12. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Bonito. Deixa eu ler isso para vocês, o que vocês acabaram de ler. E ele deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e mestres. Ele disse e vários outros. Ele disse e todas as outras pessoas? Não. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por quê e para quê? Verso 12. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Daqui a pouco eu vou explicar isso. Até que, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá e carregadas por todo vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Isto é muito, muito instrutivo. Neste verso 11, agora os primeiros 3 versículos que eu li para vocês, 8, 9 e 10, ele estava falando do fato de que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, e não apenas foi ressuscitado dos mortos, ele também ascendeu ao céu. Mas ele fez algo, ele deu dons aos homens. Agora, dessa vez, ele não está falando de alguma habilidade para todas as pessoas, mas ele está falando de dons ministeriais, seres humanos que são dons ou presentes. O que significa que os 5 ministérios que ele menciona aqui são dons de Cristo para o seu corpo, a igreja. Ele diz: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, estes são dons. Em outras palavras, quando você tem um pastor, isto é um dom, um presente para você. Um mestre do evangelho é um presente para você. Um profeta, um apóstolo,
um evangelista, ele diz que ele deu alguns. Então, em alguns lugares, alguns cristãos receberiam um apóstolo, alguns receberiam um profeta, alguns receberiam um evangelista, alguns receberiam pastores, alguns receberiam mestres. Outros podem receber mais do que um deles. E um homem poderia ter vários ofícios. Por exemplo, Jesus teve vários ofícios, de fato ele teve todos estes. O apóstolo Paulo teve vários ofícios. Ele era profeta e mestre, e então ele se tornou um apóstolo. E ele também pastoreou. Ele foi um evangelista. Então são vários ofícios. Timóteo se tornou um apóstolo, mas ele era primeiro um pastor. Você entende isso? Então, um homem, na verdade, poderia ter vários ofícios. Agora, o que estamos falando aqui é o propósito para estes ofícios. Volte para o verso 11. E ele deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, alguns para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos. Para o aperfeiçoamento dos santos. Ele deu esses ofícios para o aperfeiçoamento dos santos. Não diz que ele deu a você outro irmão ou irmã em Cristo para o aperfeiçoamento dos santos? Não diz que ele te deu um amigo para o seu aperfeiçoamento? Não diz que ele deu sua mãe ou seu pai para o seu aperfeiçoamento, embora tudo isso seja muito bonito e dado a nós por Deus, mas há certos níveis de dons, mas estes não são os dons da ascensão. Você está ouvindo? Não são dons da ascensão de Cristo. Existem ofícios especiais, e não é o caso de alguém se autodenominar assim. Mas todo aquele que é apóstolo ou profeta, ou pastor ou mestre ou evangelista, é separado no evangelho pelo Espírito de Deus. Existe uma unção sobre ele que o separa dos outros. E há sinais que acompanham ele, que provam o seu ofício. Porque para cada ofício você deve ter as credenciais necessárias. E as credenciais que nós temos no ministério são espirituais. Aleluia! Agora, a primeira coisa que vimos aí no verso 12, ele diz, para o aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoamento vem da palavra grega katartismos. E o que isso significa? Significa estar completamente vestido. Também significa estar completamente suprido. Significa estar completamente equipado. A Bíblia diz para pormos toda a armadura de Deus. E como é que você vai pôr? Você nem sabe sobre a armadura de Deus até que alguém te ensine. Até que você saiba sobre ela a partir da palavra. E como é que você a coloca? Pela fé. Primeiro você ouve. Depois você aceita e faz. E confessa. E anda à luz disso. E tudo isso está no ministério de um pastor, de um mestre ou qualquer um dos 5, para te ensinar ou te trazer a este lugar, onde você está totalmente vestido, totalmente suprido, totalmente equipado para a sua vida. Tem muito cristão que não está totalmente vestido. Muito embora estejam fisicamente vestidos. Mas espiritualmente eles estão expostos. E então podem ser facilmente atacados pelo inimigo. E então eles se encontram ou num hospital num dia, ou são derrubados e algo acontece no seu corpo físico, ou nos seus empregos, ou algo, sendo atacados pelo adversário. Agora, o problema não é que você está sendo atacado, o problema é você ser ferido. Ser atacado não é o problema, porque você tem toda a armadura de Deus. E você pode sempre lidar com o inimigo se você estiver bem vestido. Mas se você não está bem vestido, você será uma vítima ao invés de ser um vitorioso. É por isso que você precisa destes ministérios na sua vida. E eu sei que há muita confusão nisso, tem gente que acha que todo crente
opera em todos os ofícios, não diz que ele deu a todos. Serem apóstolos ou profetas, ele deu a alguns. Isso depende de Cristo, é ele quem escolhe. Que ofício vai operar através de um homem ou mulher de Deus que ele põe na sua vida? Isso depende dele, você não escolhe quem é o seu homem de Deus. Você não acorda e diz, ok, bem, tanto faz quem vai ser. Não, como um homem de Deus chega à sua vida, trazendo a palavra a você, que eleva a sua vida, que molda a sua vida e molda o seu futuro. E há uma percepção no seu espírito de que há uma conexão entre você e aquele homem de Deus. É isso que acontece. Então veja, ele está dando esses ofícios para o aperfeiçoamento dos santos, para que nós possamos estar bem vestidos. É melhor você anotar bem vestidos. Esse é o número 1, bem supridos. Número 2, número 3, bem equipados. É por isso que o grego usa a palavra katartismos, aperfeiçoar, tornar perfeitos. E ele continua dizendo, para a obra do ministério. Para a obra do ministério significa que, na verdade, você é chamado para fazer a obra do ministério. O seu chamado mais elevado na vida não é ser um político, embora isso possa ser bom. O seu chamado mais elevado na vida não é ser um médico, muito embora isso possa ser bom. O seu chamado mais elevado na vida não é ser coisa alguma neste mundo, apesar das boas escolhas que você pode fazer. No comércio ou qualquer tipo de carreira será maravilhosa. O chamado mais elevado para qualquer cristão na vida é a obra do ministério. Quanto mais você amadurece nas coisas de Deus, menos as coisas desse mundo importam para você. Quanto mais você se encontra atraído para o Espírito, para se tornar consciente das coisas do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu acho que vai trazer benefício para você imediatamente. Bem, mas se você não conseguir agarrar isso imediatamente, não se preocupe, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Paulo nos diz, como em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele diz que ele foi transportado para o terceiro céu e ouviu palavras que não, ele disse, não são adequadas para o homem falar. Eles não são capazes de falar essas palavras. Elas estão além do entendimento deles, além do que podem captar, porque eles não entenderiam nessa esfera de vida. Ele diz que era o terceiro céu. Bem, se há o terceiro céu, tem que haver o segundo céu. Tem que haver o primeiro céu. Muitas vezes nós ouvimos que o primeiro céu é a atmosfera imediatamente acima de nós, e então o segundo céu é onde você tem os corpos celestiais e então a galáxia, por assim dizer. Certo? E então, o terceiro céu é onde Deus habita. Bem, a imagem parece ok, mas não inteiramente correta. Se você olhar para o que a Bíblia diz, por exemplo, se abrirmos no livro de Apocalipse, onde ele fala sobre um novo céu e uma nova terra, ele não estava falando sobre várias camadas na atmosfera. Também é dito que o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ele tem que estar tratando de esferas de vida. Ele tem que estar tratando de coisas que poderiam ter sido localizadas no espírito ou no físico. A primeira terra, por exemplo, no físico. Agora, a Bíblia nos diz que houve um mundo pré-adâmico. Agora, esse mundo pré-adâmico era dominado por Lúcifer. Ele havia recebido a autoridade, ele era o vice-regente de Deus sobre aquele velho mundo.
Em outras palavras, ele estava no controle do primeiro céu sobre a terra. Agora, qual a necessidade do céu? O céu, na verdade, é o reino espiritual que controla a terra. Você tem que entender que a terra não pode operar sem um céu. A terra tem que ser controlada por um céu. Céu significa reino espiritual. É o lugar de habitação de espíritos e da atividade espiritual. E eles de fato controlam as coisas que acontecem no mundo físico. Agora conhecemos a história. Como Lúcifer caiu e como ele foi lançado abaixo, e por ele ter sido lançado, ele veio à terra. Foi removido daquele primeiro céu. Ele veio à terra. E ele tem controlado as coisas na terra. Ele estava no controle daquele céu sobre a terra. E então, quando você lê em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio Deus criou o céu e a terra. Ele criou o céu e a terra. E então ele diz que a terra estava sem forma e vazia. E as trevas estavam sobre a face do abismo. Não porque Deus criou uma terra disforme ou uma terra vazia, mas por causa daquele juízo, isto aconteceu. E tem muita coisa para falarmos aqui, muitas passagens para mostrar isso a você, mas aqui não é o ponto. O ponto é o seguinte: passou a haver desta forma outro céu. E este céu teve que ser controlado por seres angelicais, mas aparentemente controlado por espíritos rebeldes, seres rebeldes. E a necessidade do homem ser salvo. Porque o céu sobre eles foi dominado agora, tomado por seres espirituais. Você se lembra dos dias de Daniel, quando ele jejuou por 21 dias? Ele não precisou jejuar os 21 dias inteiros. Ele estava orando a Deus. E a Bíblia diz que quando Daniel orou, um anjo foi enviado do céu com a resposta à oração de Daniel. Mas ele foi retido nos céus. Ele foi retido nos céus por seres angelicais, particularmente o príncipe da Pérsia. E ele disse: o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. E Daniel continuou jejuando e pedindo o que ele estava pedindo por 21 dias. Finalmente, quando o anjo conseguiu passar, porque ele foi ajudado por outro anjo, um arcanjo, Miguel. Quando ele foi ajudado, e Miguel teve que enfrentar aqueles demônios, aqueles seres angelicais, aqueles principados do mal, nos reinos celestiais, a Bíblia nos diz que este anjo que foi enviado a Daniel chegou ao aposento de Daniel e lhe disse: no primeiro dia, 21 dias atrás, no primeiro dia em que você começou a orar, a sua voz foi ouvida no céu. E eu fui enviado com a resposta. Ele disse: mas eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia, até que o arcanjo Miguel veio para me ajudar. E quando eu terminar com você aqui, eu vou voltar para a luta, porque ainda está acontecendo. Você está ouvindo? Tem muita coisa a dizer aqui, mas aqui está o ponto. Essa é a parte que me entusiasma. Paulo disse: eu conheci um homem cerca de 14 anos atrás. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei dizer. Ele diz que o homem está em Cristo. Ele diz: eu conheci um homem em Cristo. Ele diz: conheço um homem em Cristo. Não um homem assim assado. Ele disse: eu conheço um homem em Cristo. Significa que o que qualificava o homem era o fato de ele estar em Cristo.
Ele disse: o tal foi arrebatado ao terceiro céu. E ouviu grandes palavras, palavras indescritíveis, que não são adequadas a este mundo. Ele disse: de tal homem me gloriarei. Mas quando você continua lendo os próximos versos desse capítulo 12 de 2 Coríntios, você lê o verso 6 e o verso 7 e daí entende que Paulo estava falando de si mesmo. Foi ele que foi arrebatado ao terceiro céu. Onde é esse terceiro céu? Você tem que entender algo a respeito do reino do Espírito. Você já leu que quando Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão por João Batista, ele ouviu uma voz que falou com ele. João ouviu essa voz, Jesus ouviu essa voz, e a voz disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A voz falou do céu. Jesus também fez algumas declarações interessantes. Por exemplo, em uma delas ele disse: o filho do homem que está no céu, referindo-se a si mesmo. Eu achei que ele diria que estava no céu, mas ele diz que está no céu, mas ele está na terra. Que está no céu. Como assim que está no céu? Em outro momento ele disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Ele não disse antes que Abraão fosse, eu era. Se ele dissesse antes que Abraão fosse, eu era, significava que ele existiu antes de Abraão, mas não era o que ele queria dizer. Foi isso que acharam que ele estava dizendo, mas ele disse antes que Abraão fosse, eu sou. Isso em nossa língua não soa muito normal. É claro, ele não falou na nossa língua, foi traduzido, mas eles entenderam que ele estava trazendo para o tempo presente. E ele disse antes que Abraão fosse, eu sou. O que ele de fato queria dizer era... ele usou as palavras que Deus usou quando ele disse seu nome a Moisés. Quando Moisés disse a ele: quem eu devo dizer que me enviou? Seu nome. E Deus disse: eu sou. O meu nome é Eu Sou. No original é Eu Sou o que sou. Então, quando Jesus disse antes que Abraão fosse, eu sou, os judeus entenderam. Ele primeiro disse: Abraão se alegrou em ver meu dia. Disseram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Naquela época ainda estavam rindo dele. Disseram: ele é louco. Então, quando ele disse antes que Abraão fosse, eu sou, disseram: vocês ouviram? Ele está dizendo que ele é o Elohim, o El Shaddai. Aquele diante do qual Abraão se curvou. Ele está dizendo que é Deus. Então pegaram pedras. Disseram: vamos te matar agora. E ele disse: por que vão me matar? O que foi que eu fiz? Que mal eu fiz? Disseram: não, você não fez nenhum mal, mas por blasfêmia. Você, sendo homem, faz a si mesmo Deus. E Jesus escapou. Aleluia! Como era Jesus? Como ele era? Jesus disse: o meu Pai está comigo. E ainda assim o Pai falou do céu. E Jesus tinha o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é aquele que procede do Pai. O Espírito Santo é aquele que carrega. Ouça, você tem que entender isto. Deus nunca sai do seu trono. Ele nunca deixa seu trono. Entenda uma coisa: trono é mais que uma cadeira. Quando o rei se levanta da cadeira para ir para a cama, ele deixa o seu trono. O trono é um ofício. Você entende? O trono é um ofício. E assim é o Espírito Santo. Por ser o Espírito de Deus, ele também é o Espírito no trono.
porque Ele é o Espírito de Deus. É Ele quem traz a você a presença de Deus. Você nunca conhecerá a presença de Deus até que conheça o Espírito Santo. É Ele quem traz a você a presença de Jesus, que morreu há 2000 anos e Deus o ressuscitou dos mortos. Você nunca saberia que Ele está vivo até o Espírito Santo trazer a você a presença dEle hoje. E este é o ministério do Espírito Santo. Por isso que dizemos às pessoas para receberem o Espírito Santo. Não estamos falando de um tremor, sabe? É mais do que um arrepio. E é mais do que línguas estranhas. Você entende? Eu sei que muitos são batizados e oram em línguas, mas talvez não o suficiente. Você fica... Isso não vai resolver a parada. Você tem que ter mais. Um vocabulário completo, você entende? Aleluia! Dizemos às pessoas, você tem que receber o Espírito Santo, porque a vida cristã não é possível sem o Espírito Santo. Como era Jesus? Jesus estava na terra com a vida celestial. Veja isso. Ele estava na terra com uma vida celestial. Então ele podia dizer, eu não sou deste mundo. Ou, de onde você é? Do céu. Ele disse, eu vim de cima. Então ele disse, vocês são de baixo, mas disseram, sabemos onde você nasceu. Ainda assim ele disse, eu sou de cima, porque ele trouxe a este mundo uma vida que era do céu. Jesus estava em casa no céu, assim como ele estava aqui na terra. Ora, vamos, se você pegar isso, você está pronto para a vida. Eu estou te dizendo, se você pegar isso que eu estou falando agora, você entendeu? É poderoso e muito importante. Jesus estava em casa, no céu, estando aqui na terra, como ele estava vivendo em dois mundos ao mesmo tempo. E um era mais real para ele do que o outro. E adivinha qual era mais real para ele? A vida celestial era mais real para ele. Para muitas pessoas, este mundo aqui é mais real do que aquele no espírito. Ou não, é porque você não foi ensinado? É porque você não foi treinado? Entende? É por isso que você vê assim. Glória a Deus. Então, havia um lugar real no céu. Então Jesus podia dizer, meu Pai, em cima, eu vim de cima. Então havia um lugar de verdade acima. E você diz, onde é acima? É uma localização espiritual, mas geográfica. Acima. Então quando você aponta assim e diz acima, não significa que você pegou um avião e subiu, eu vou explicar isso. Não, é no Espírito, mas no reino do Espírito é acima. Temos esta consciência em nossos espíritos, glória a Deus, de que nós somos cidadãos do céu. Filipenses 3, verso 20 diz que nós somos cidadãos do céu. Glória a Deus, somos cidadãos do céu. É isso que nós somos. Então o que Jesus fez? Jesus veio até aqui com uma parte daquele céu. Eu gostaria que você tivesse pelo menos um vislumbre disso. Ele veio com o máximo de céu que ele conseguia compartilhar. Ele veio com o máximo de céu que ele precisaria para viver. Com o máximo de céu que ele precisava para abençoar o mundo. Deixa eu te explicar isso de uma forma simples. Se você é do Reino Unido e você é o embaixador do Reino Unido na África do Sul, você estaria vivendo na sua casa como se estivesse no Reino Unido. Tudo que é necessário para uma vida no Reino Unido seria disponibilizado a você. Você está me ouvindo?
Muito embora aquela casa onde você vive esteja situada na África do Sul. Agora, quando você sai daquela casa, você tem todos os direitos de um diplomata do Reino Unido. Não é assim? Mas você pode se reunir com pessoas que são da África do Sul e lidar e tratar com elas como sul-africanos. Mas você sabe que você é do Reino Unido. Então adivinha, você só pode ajudar as pessoas com o máximo de Reino Unido que você trouxe para cá. Então, vejam isso. Quando você entra na embaixada, as regras do Reino Unido se aplicam. Mesmo que o país chamado de Reino Unido esteja longe de você, mas você trouxe o máximo de vida do Reino Unido a este lugar que você conseguiu, que a lei permitiu. O mesmo com Jesus, o máximo que as leis permitiram, ele trouxe o céu aqui. Ora, vamos! Você está entendendo isso? Ok, agora aqui está o que Paulo está falando. Podemos ler isso? 2 Coríntios capítulo 12. Eu estou lendo para você a partir do versículo 2. Ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos... Se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo, eu não posso dizer, Deus o sabe. O tal foi arrebatado ao terceiro céu. E eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que não é lícito ao homem proferir. Não é lícito. Ele disse: eu ouvi palavras indizíveis, não lícitas para um homem expressar. Estaria ele dizendo que as palavras eram erradas? Oh não! Você não pode ter algo errado no céu de Deus. Ele ouviu palavras indizíveis. Ele disse: não é lícito ao homem proferir isto aqui. Ele não disse que não era lícito proferir lá, porque ele as ouviu lá. São ilícitas aqui embaixo. Oh, imagine se você fosse um sul-africano enviado à América. Ou não, Estados Unidos não. Seria bom demais para isso. Deixa eu colocar assim. Imagine se você é um sul-africano e você fosse enviado para Zimbábue, é perto demais. É muito perto, mas eles estão no tipo de estado que eu quero usar como contraste aqui. Eu sei que eles estão melhorando. Sim. Então deixa eu pensar aqui. Sabe, eu quero ter cuidado porque tem um monte de gente de todos os países aqui. Ok, vamos apenas dizer algum país em algum lugar que não seja tão bom. Você entende? Um país que não seja tão bom e você tem que ficar lá 20 anos. E você é o embaixador da África do Sul. Você tem todos os direitos e todas as coisas legais que a África do Sul lhe daria para viver melhor do que os outros naquele país. E então, depois de 15 anos estando ali, você viaja para a África do Sul pela primeira vez. E você olha para as mudanças. A África do Sul parece maravilhosa para você. Você tem que voltar, sabe? Tem que voltar para aquele outro país.
Porque você tem ainda mais 5 anos lá e você olha para tudo aquilo e você... Uau! Agora, quando você volta para aquele país, diz... Eu estava na África do Sul, era tudo tão lindo, era simplesmente maravilhoso, sabe? Você não conseguia mais se conter ali. Porque a África do Sul, em 15 anos, já mudou tanto. E você tem estado nesse país pobre em algum lugar há tanto tempo. Muito embora você tenha recebido todas as coisas boas que a África do Sul possa te dar na embaixada. Vocês estão entendendo agora? Então Paulo foi levado ao terceiro céu. O terceiro céu não é um céu que vai vir. O terceiro céu já existe porque Paulo esteve lá. Você está ouvindo? Isto é glória, glória, glória. Isso é... Oh, glória a Deus! Esse é o céu do qual fazemos parte. Mas somos embaixadores aqui embaixo. Ah, você entendeu. Continua na parte 2. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.